Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema que quero desenvolver com você hoje é como desenvolver o conteúdo de uma apresentação. Entendendo que essa é uma das grandes dificuldades das pessoas, porque a pessoa tem que se preparar para conhecer o público-alvo, ter as informações, ter clareza do que vai falar, mas quando chega nessa parte que é o desenvolvimento do conteúdo, muita coisa acontece. Puxa vida, sobre o que eu vou falar? Porque há muitas informações relacionadas a isso. Você pode falar sobre história, pode falar sobre o contexto, pode falar sobre o momento, mas é claro, toda apresentação tem um objetivo. E você nunca deve perder de vista o seu objetivo, que é impactar, influenciar, motivar, inspirar as pessoas para uma determinada ação, para um determinado procedimento. E na medida que você faz isso, então, você conduz o raciocínio, o pensamento das pessoas de acordo com aquilo que você pretende. Aí é que entra um conteúdo. É claro que o conteúdo é importante, como também é importante a forma, a maneira como você vai transmitir e transportar a informação. Mas nesse momento nós não vamos falar sobre a fase da teatralização, de variação de voz, de volume, de corpo, não. Vamos focar agora no desenvolvimento do conteúdo. É claro que também nós temos aqui, já de forma clara e precisa e muito evidente, o objetivo. O que você espera que as pessoas façam com a sua apresentação. Claro, as pessoas vêm te assistir em função desse objetivo. Poxa, uma palestra sobre como preservar a saúde e o meio ambiente a partir de eliminação de pragas e poluição que possam afetar os alimentos, por exemplo. Então é importante que nós tenhamos clareza do objetivo. Então, estamos juntos nesse raciocínio, certo? Agora vamos trabalhar algumas formas, algumas sugestões utilizadas para o desenvolvimento do conteúdo. Há várias formas. Uma das formas que eu particularmente gosto muito é a que nós chamamos de maiêutica. Comecei com esse nome de maiêutica porque o que é maiêutica na verdade? Maiêutica é tida como uma técnica socrática, significa de Sócrates, didática e dialética, no sentido de desenvolvimento de conteúdo, de raciocínio, e que tem a ver justamente com formulação de perguntas. E a inteligência não está nas respostas, mas sim nas perguntas espertas, nas perguntas astutas, nas perguntas provocativas que vão levar as pessoas para uma linha de raciocínio. E a estratégia nesse sentido de desenvolvimento de conteúdo, ela é muito profunda e muito rica, por quê? Porque quando você formula as perguntas, mesmo que as pessoas não estejam fazendo, mas você coloca, você projeta, você introjeta as perguntas na cabeça das pessoas e elas começam a pensar sobre aquele assunto a partir da sua pergunta. E claro, você depois entra com as respostas, que são as respostas adequadas, de acordo com o seu plano, de acordo com o seu objetivo, de acordo com aquilo que você preparou para envolver e, obviamente, impactar as pessoas. Formulação de perguntas são várias as formas que você tem para fazer isso. Uma das formas é a utilização daquele chamado roteiro do repórter. E o roteiro do repórter nada mais é do que aquela técnica chamada 5Ws e 2Hs, que tem a ver com aquelas perguntas tradicionais que todo repórter faz. O que aconteceu? Quem foi que fez? Quando aconteceu? Onde? Como? Por quê? E mais algumas perguntas, tais como quanto custa, em quanto tempo, que são how many, how much. Então são detalhes assim, essas simples perguntas, elas são a base de todo o processo de reportagem. Se você ouvir, por exemplo, um repórter falando a partir de agora, ele vai focar na notícia. Aconteceu algo muito importante aqui em São Paulo. Um acidente que aconteceu no 23 de maio, quando um motociclista, um motoqueiro, foi lá ultrapassar, de repente veio um carro e foi fazendo desvio, de repente, infelizmente, atropelou o pobre coitado do motociclista que veio a falecer. Só que a pessoa acabou fugindo, tentando sair, mas aí passava um policial com moto, também foi atrás, isso aqui, tal. Como é que o senhor faz uma coisa dessa, vai fugir, isso aqui, vai preso, então acabaram, enfim. Ou seja, é uma reportagem. O que aconteceu no Sul, o que está acontecendo agora, um noticiário qualquer de uma repórter, de uma declaração de um político, tudo isso é o que faz um repórter. Ele pega a informação,
Só que o repórter ele vai pegar aquilo que de fato tem mais impacto em relação à audiência. Se, por exemplo, o impacto é a personalidade, a autoridade, é uma pessoa importante, vai focar a reportagem mais na pessoa do que no próprio assunto. Se de fato é uma coisa assim, uma catástrofe, uma coisa de aborto, uma questão de incêndio na Amazônia, então talvez o foco da reportagem vai ser o fato em si, que é o aborto, o incêndio, uma coisa importante lá, as enchentes no sul, etc. Então o foco vai ser no conteúdo da informação. Se for questão de tempo, quando aconteceu, quando vai acontecer, quanto tempo vai perdurar, talvez o foco da reportagem seja em relação ao tempo. Por que aconteceu, as causas, por que não, prevenção, o que poderia ter sido feito para evitar. Então talvez o foco da reportagem seja em relação à responsabilidade, quem deveria ter feito alguma coisa e não fez. Percebe? As perguntas elas têm esse poder. E depois a resposta vai ser adequada de acordo com aquilo que se pretende impactar melhor a audiência. Também nós, nas nossas palestras, podemos fazer isso. E de alguma maneira, direta ou indireta, nós vamos conduzindo a linha de pensamento ou de raciocínio das pessoas em relação àquilo que nós pretendemos. Existe até uma vez, tive uma oportunidade de começar uma apresentação, começando com uma afirmação. Não foi com uma pergunta, mas foi com uma frase de impacto, mas falando sobre pergunta. Olha só que astuto e curioso isso. Então eu iniciei a palestra depois de ter cumprimentado as pessoas. Talvez comece uma palestra que eu vou fazer, talvez mais recente, da seguinte maneira, uma que eu tenho preparado inclusive para proferir. E posso começar da seguinte maneira. Meus queridos amigos, depois de cumprimentar as pessoas, muito honrado pelo convite, gentil, que me foi feito para estar aqui com os senhores nessa noite. Existe uma afirmação atribuída a Albert Einstein, que diz o seguinte: a mera formulação de um problema, ou seja, fazer uma pergunta, é com frequência muito superior à sua solução, que pode depender apenas de habilidades matemáticas ou destreza experimental. Levantar novos problemas, ou analisar os velhos problemas sob novos ângulos, isto sim exige imaginação criadora e assinala avanços reais no campo da ciência. Meus amigos, eu estou falando da importância das perguntas. Porque a inteligência não está nas perguntas, na formulação do problema, mas na solução que a pergunta astuta, que a pergunta inteligente gerou. Percebam o poder disso? Porque você cria uma condição, gera um problema na cabeça das pessoas e você entra com a solução e é assim a prática de como é que ela pode resolver aquela dificuldade gerada por aquela pergunta, por aquele problema que foi citado. Daí a importância. Outra coisa, eu vou contar uma pequena história que tem a ver com o fato, de fato, uma coisa que aconteceu. Fui contratado certa vez por um diretor de uma empresa para a qual prestava serviço, eu até posso falar, nenhum problema, foi do Bradesco, o senhor Milton Vargas, era vice-presidente, e me chamou lá, era umas pessoas que prestavam muito serviço para o Bradesco, me chamou lá, sabendo que eu lidava com oratória, comunicação, o senhor Milton já o conhecia, mas é uma pessoa muito simpática, muito agradável, me chame de gaúcho, mas seu Milton, o senhor é uma pessoa, uma autoridade, né? Eu comecei a chamar de senhor, mas me chame de você, era gaúcho, né? Brincando comigo, me chame de gaúcho. Não, senhor Milton, agora eu comecei com o senhor, vou chamar sempre o senhor de senhor, tá bom? Tá bom, então vai, me chame de senhor, vou chamar o senhor também de vossa excelência, ele brincava comigo. Nessa brincadeira, o senhor Milton ele me chamou para fazer ajudá-lo a se preparar para uma palestra. Ele ia falar sobre governança corporativa. Ia também ter lá todos os diretores de outros bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú, etc. E eu se reuni lá no Bradesco e ele ia falar sobre governança corporativa. Foi naquela época do boom da governança corporativa, no qual as empresas começaram a implantar essa sistemática da governança corporativa nas organizações. E como ele era o responsável pela implantação, obviamente ele queria fazer uma palestra, precisou fazer uma palestra para mostrar para os concorrentes, para os grandes bancos, os players de mercado que estavam na mesma situação, do que era a visão da implantação da governança corporativa no banco. Então é assim, mas eu falei assim, mas eu já ouvi o senhor dando entrevistas, o senhor já é muito bom, o senhor fala bem, tem desenvoltura, muito culto. Ele falou assim, de fato, para você ter uma ideia, ele era a pessoa que era o responsável pela aquisição de outros bancos naquela época, quando o banco estava comprando outros bancos. Olha só, eu conheço tudo sobre o banco, ninguém conhece tanto quanto eu. Mas só que o meu problema é fazer palestra. Dar entrevistas é fácil, eu sei responder. Então, que tal o senhor, então, fazer uma apresentação baseada em perguntas e respostas, como se fosse o repórter te entrevistando? Ele falou, nossa, como assim? Falei, bom, por exemplo, o senhor vai cumprimentar as pessoas, vamos pensar em algumas perguntas que vão conduzir a linha de raciocínio. Por exemplo,
Me ajude, então vamos juntos fazer. Nós fizemos 6 ou 7 perguntas. E a primeira pergunta foi, no nosso entendimento, o que é governança corporativa? Depois disso, por exemplo, que pergunta seria interessante? Bom, nós vamos implantar isso no banco inteiro. Como é que nós vamos então usar a estratégia para que esse trabalho seja disseminado em toda a estrutura do banco? Já que temos aí, sei lá, na época, 5.000 agências espalhadas pelo Brasil inteiro. E todo mundo precisa respirar o mesmo ar, a partir dessa mesma filosofia que estamos implantando. Depois, assim, como é que nós percebemos nossos concorrentes, já que nós estamos adotando uma nova postura que vai interferir no mercado, obviamente, não só em relação aos nossos clientes, mas também o nosso posicionamento no mercado. E também, claro, e por que não, os nossos concorrentes. Como é que nós vemos os concorrentes sob a perspectiva da governança corporativa? E assim foi, fizemos as perguntas. E depois que desenvolvemos as perguntas, ele começou a perceber. Então, propus até para ele o seguinte, que ele se posicionasse diante das pessoas em pé, num canto, onde ele era o repórter, e depois ele mudava de lado e era o seu Milton sendo entrevistado, até fisicamente falando. Então, depois de cumprimentar as pessoas, pensamos, ensaiamos, então ele fez da seguinte maneira. Depois de ter cumprimentado as pessoas, naquele auditório muito formal, no ambiente todo festivo, todo mundo preparado, microfone, tudo que tinha direito, gravações, iluminação, tudo em cima do palco. Senhores, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, prazer em recebê-los em nossa casa, uma honra, um privilégio recebê-los aqui com a gente. E vamos falar sobre governança corporativa. Aí, a primeira pergunta. No nosso entendimento, na verdade, o que significa governança corporativa? Deu uns 2 ou 3 passinhos para o lado direito, no papel que ele assumiu de entrevistado. No nosso entendimento, governança corporativa é toda uma estrutura filosófica, estratégica, definida pelo conselho da organização, de acordo com os valores que nós acreditamos, de acordo com os valores e princípios adotados desde a sua fundação e que se preservam até hoje em relação aos critérios e valores adotados pela empresa. A introdução, missão, valores, aquilo que nós adotamos como a maneira como nós adotamos o nosso funcionamento. Respondeu, falou um pouquinho mais, aí voltou novamente para o papel do repórter. Mas tá bom, é uma filosofia bonita, legal, fantástica, mas como é que vocês vão implantar isso tudo em todo o banco, considerando assim que é um banco bastante grande? Novamente ele voltou para o papel do entrevistado. Realmente assim, nós temos uma quantidade de milhares de agências espalhadas por cada cidadezinha espalhada no Brasil. Então, para que a gente possa fazer, nós criamos uma estrutura interna na nossa intranet, pela internet, obviamente, com cursos específicos, e todos os colaboradores vão ter que fazer o curso. E vão ser avaliados de acordo com a avaliação, de acordo com a mensuração e o conhecimento adquirido. Criamos uma estrutura com diretoria, para que todos os gerentes passem a ser os disseminadores dessa informação, dessa novidade. Além disso, nós vamos fazer assim, todo o acompanhamento. E pretendemos que em 6 meses todas as pessoas de todo o banco, sei lá, na época talvez uns 50, 60 mil colaboradores, hoje eu sei que está perto de 100 mil colaboradores, todos estejam falando a mesma linha, o mesmo raciocínio. É assim que nós pretendemos implantar em toda a estrutura do banco. Bom, volto novamente para o papel. Mas e aí, em relação aos concorrentes, já que isso tudo implica na própria imagem do banco, como é que vocês ligam e pretendem ligar com os concorrentes sob essa perspectiva que vocês estão adotando da governança corporativa? Papel lá do entrevistado. Na verdade, assim, a nossa posição é de respeito. Se eu quero ser respeitado, no mínimo eu tenho que ter uma postura de respeito aos meus concorrentes, porque essa é a maneira que nós adotamos, sempre fizemos isso, simplesmente vamos continuar a fazer isso. Muitos dos negócios nós fazemos juntos, e os grandes negócios nós fazemos juntos, em parcerias. É claro que nem sempre o mercado fica sabendo tudo que nós conversamos nos bastidores, porque existe alguma interferência em relação ao governo. Quanto mais fortes nós somos nas nossas uniões, mais nós conseguimos aquilo que nós precisamos para que possamos servir melhor aos nossos clientes. Da importância dessa abertura para haver parcerias e, acima de tudo, respeito. Quando a palavra é dada, a palavra é cumprida. Essa é a nossa postura em relação à governança corporativa. Aí foi. Pô, passou o tempo, tal. No dia seguinte, ele ia fazer a apresentação na parte da manhã. Perto do almoço, eu liguei para ele. Aí, seu Milton, como é que foi? Reinaldo, que maravilha, deu certo. Todo feliz da vida, porque ele tinha conseguido, assim, fazer uma coisa que para ele foi... Sabe, foi muito fácil, foi gostoso, ele se divertiu e falou, Reinaldo, poxa, eu sou muito grato a você porque você mostrou que as coisas não eram tão difíceis como eu imaginava.
Voltando a essa técnica da maiêutica, ela é poderosa porque ela te ajuda a sair de situações complicadas. E você pode abordar qualquer assunto a partir de perguntas e respostas. É simples. É claro que você tem que ter certeza das perguntas e muito conhecimento das respostas, que tem a ver com dados, informações, estatísticas, para que você não fale coisas que não deva falar. Então tem que ter informação clara e precisa. Essa é uma forma que eu gosto muito. Outra forma, também, para você desenvolver o conteúdo da apresentação, é uma que nós batizamos, é um brainstorming. Então, usar brainstorming para o desenvolvimento de conteúdo. O que é brainstorming, na verdade? É assim, brainstorming, tempestade cerebral, que é a tradução literal da palavra, né? Significa brainstorming, em Minas, que é toró de parpite, né? E no interior também de São Paulo, toró de parpite. E o que acontece, então, em relação a isso? É quando você tem já clareza do seu objetivo, você vai fazer o levantamento de ideias, mesmo que sejam as ideias mais absurdas, as ideias mais malucas, que você vai fazer então um levantamento. Então você pode fazer isso sozinho, pode fazer isso com outras pessoas, e o detalhe do brainstorm é o seguinte, não tem críticas, qualquer ideia que for apresentada vai ser anotada. Como disse, mesmo que sejam ideias que não tem nada a ver no primeiro momento, porque pode ser que aquela ideia seja uma coisa que depois vai ser utilizada de outra forma. Então, essa é uma das regras do brainstorming. E quanto mais informações você tiver, mais fácil vai ser para você ter as informações mais precisas. São duas etapas do processo de brainstorming bem feito. Primeiro, é uma fase divergente. Então você vai anotar tudo que vem, todos os lixos, todas as informações, todas as coisas inúteis, vai anotar tudo. Então é uma fase divergente. Depois, então, que você tem lá uma quantidade, talvez de várias páginas de informações, acabou, esgotou, ninguém tem mais, a qualquer momento a pessoa pode inserir novas informações, nenhum problema em relação a isso. Só que então agora paramos com isso, então para as informações, e agora nós vamos trabalhar na fase divergente, ou seja, reduzir, vai eliminando aquelas informações, as informações muito parecidas, e vai preservando aquelas informações que de fato o bom senso, a maturidade e assim o discernimento te ajuda a fazer escolhas daquelas informações que têm a ver com aquilo que de fato vai ser desenvolvido. Então é a fase divergente. Talvez você chegue lá a umas 20, se você levantou talvez 50 ou mais informações, você vai selecionar talvez as 20 mais importantes, das 20 você seleciona talvez as 10 que você vai utilizar de forma mais prática, porque elas têm muito mais a ver com o problema, com a dificuldade, com a necessidade daquele contexto, com o objetivo que você tem na sua apresentação. Essa é uma forma extraordinária, porque eu particularmente gosto de usar muito essa forma, porque você tem muitas informações e você vai jogar aquelas naquele momento, naquele contexto, menos importantes. Pode ser que aquelas que você vai jogar fora agora sejam as informações úteis num outro contexto, num outro sentido, num outro assunto que você vai desenvolver. Mas nesse momento, não. Por isso que você vai preservar aquelas informações nesse conjunto de informações e vai preservar as informações. Primeira fase, depois que fez esse levantamento, vai selecionar, por exemplo, em tópicos. Vamos pensar, estamos aqui falando, por exemplo, sobre AIDS, sobre pandemia, sobre Covid-21. Então, assim, origem da doença, todas as informações relacionadas à origem, tendências, se foi uma exploração, manipulação lá na China, de criação de uma arma biológica, etc. Enfim, as tentativas da origem disso. Depois, assim, estatísticas, tudo que é relacionado à quantidade de pessoas contaminadas lá na China, depois no mundo, depois no Brasil, quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas morreram, em cada estado, em cada cidade, em cada país, etc. E tal. Outro tópico, por exemplo, medicamentos. Como lidar com isso? Desde máscaras, prevenção, lavagem de mãos, hidroxicloroquina, depois isso, o que fazer ou não fazer, depois laboratórios, Butantan, sistema, depois assim, governo influenciando isso, estruturas governamentais, tentativas de políticos tirar proveito da doença, depois manifestações, críticas ao governo, depois manipulações, depois assim, problemas de aparelhos de ar, etc, enfim. Quanta gente ganhou dinheiro, infelizmente, quantas pessoas morreram por problemas políticos no estágio da Covid-19. E depois, assim, como se restabelecer, pegando assim, as pessoas na doença, como é que a doença se manifesta, a proteção, a prevenção, etc. Enfim. E a partir daí, então, selecionar aquelas informações, de fato, persistentes, para que você possa trabalhar de acordo com uma maneira organizada, separando em começo, como é que você vai começar a falar sobre o histórico da doença e quantas pessoas contaminadas. Depois,
todo o desenvolvimento, todo o histórico, e depois chegar no final, de acordo com o meu objetivo, preservar aquela informação e fortalecer o meu objetivo para que as pessoas de fato comprem a ideia que eu pretendo vender. Essa é uma forma extraordinária. Brainstorming é uma das formas tradicionais e muito importantes para aquelas pessoas que desejam fazer uma apresentação. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado desse programa, falando sobre 2 estratégias muito importantes no desenvolvimento do conteúdo de uma apresentação. Se você deseja mais informações, queira falar sobre como ser um bom palestrante, entre em contato com a gente, vai ser um prazer falar contigo. Tem o nosso site, que é passadori.com.br, e me coloco à sua disposição para uma conversa sem nenhum compromisso, apenas para te orientar, caso você tenha interesse em ser um bom, por que não, palestrante. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.